vamos falar de forma detalhada sobre as análises preliminares. Esse é um ponto crucial no atendimento psicanalítico, porque são das análises preliminares que vão acontecer, que vão surgir os trâmites do processo de análise. É a partir dessas análises preliminares que nós vamos decidir quais os caminhos que nós vamos seguir durante o nosso processo. Eu fiz aqui uma organização para a gente acompanhar. Eu vou lendo aqui o passo a passo, né, ponto a ponto, para a gente ir falando sobre as questões. Mas a primeira coisa, né, que nós já precisamos nos atentar e dar um nível de importância para esse ponto é que o próprio Freud já havia falado sobre isso. O Freud ele fala sobre as análises de ensaios. Eu vou ler aqui para vocês o ponto em específico onde ele fala. Ele fala em 1913, em seu artigo sobre a técnica. Ele fala sobre as análises de ensaio como sendo um ponto inicial do processo de análise. Por que isso? Para o Freud, nem todo paciente servia para passar por análise. Então ele elabora os critérios de analisabilidade. Se o paciente não está dentro desses critérios, então esse paciente não serviria para fazer análise. E os critérios deles são transferência, né? É essencial que o paciente consiga realizar a transferência, porque do contrário não vai haver processo de análise. Capacidade de associar livremente ao segundo critério. Ou seja, o paciente não consegue fazer associação livre, então ele não serve para análise. Então esses são os dois critérios do Freud. E o Freud, ele tentava engajar o paciente dentro do processo para que esse paciente conseguisse, então, realizar a transferência e fazer também a associação livre. Então, para o Freud, as análises preliminares, que ele chamava de análise de ensaio, eram exatamente para esse ponto. Para observar se os pacientes já tinham essa capacidade ou se precisaria realizar manejos para que esses pacientes conseguissem chegar nesse ponto. Bom, esse aqui é um ponto muito importante, né, onde o Freud, ele, sendo o primeiro psicanalista, ele traz isso já aqui no início da formulação psicanalítica. E aí a gente vai passar por outros psicanalistas, né? Posteriormente, o Lacan vem chamar de análises preliminares no seu seminário O Saber do Psicanalista. É do ano de 1917. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão encontrar esse seminário. Ele chama de análises preliminares esse processo inicial. Bom, para o Lacan, esse processo inicial é onde a gente vai pegar ali algumas informações importantes, vai entender o caso, vai entender a questão, vai entender a transferência, vai entender o tipo de formulação psíquica que aquele paciente tem. Então, para o Lacan, ele tem assim, um cunho parecido com o do Freud, as sessões preliminares. E aí, o Quinet, ele vai falar sobre a importância do diagnóstico estrutural para os caminhos das análises. O Freud e o Lacan, eles falavam sobre diagnóstico diferencial, que é esse mesmo aqui que o Quinet fala sobre diagnóstico estrutural. Então ele diz, nas análises preliminares é importante no que diz respeito à direção das análises, ultrapassar o plano das estruturas clínicas, psicose, neurose e perversão, para se chegar ao plano dos tipos clínicos, histeria obsessiva, entre outras coisas. Ainda que não sem hesitação, para que o analista possa estabelecer as estratégias e direções do processo de análise, sem a qual ele fica desgovernado. Ou seja, ele está falando aqui que sem as análises preliminares, o processo de análise em si fica uma coisa desgovernada, uma coisa toda bagunçada, sem organização. Então recordem, né? Observem que eu sempre falo para vocês, quem já é aluno aqui do CPC, a importância da organização do processo de análise, a importância de saber quais os caminhos que nós vamos seguir. Então aqui nós temos 3 autores de bastante relevância para a psicanálise, falando de forma bastante aberta sobre as análises preliminares. Bom, as análises preliminares, então, a sua principal finalidade será de estabelecer os caminhos que a análise vai seguir.
por que disso? Por que isso é tão importante? Vejamos, a técnica utilizada com o neurótico é diferente da técnica utilizada com o psicótico. Nós vamos ver isso de forma mais detalhada na parte sobre as estruturas clínicas. Mas só para vocês terem um vislumbre, né, sobre essa questão, se você atende um psicótico de uma forma direta, assim como nós atendemos o neurótico, a foraclusão daquele paciente vai associar aquilo que ele está ouvindo à sua fantasia interna e vai gerar, então, uma coisa que você não sabe muito bem o que é. Então, você não tem muito o controle sobre o que pode acontecer. Então, ele pode surtar, pode chegar em casa fazer uma besteira com a esposa, largar o serviço, o emprego, fazer coisas mais graves, né, mais extremas. Então, isso são coisas que um psicótico pode fazer devido à foraclusão. Por isso que a forma de trabalhar é diferente de um psicótico para o neurótico. Por isso que é muito importante realizar o diagnóstico diferencial ou diagnóstico estrutural. Tá, entendemos isso. Agora nós precisamos compreender um ponto aqui muito importante. O que vai ser feito nessas análises preliminares? O que nós vamos analisar, avaliar nesse primeiro momento? Bom, a princípio, nós vamos iniciar aqui com algumas questões. O primeiro é diagnóstico estrutural. É muito importante. O diagnóstico estrutural ele traz segurança e também ele vai te indicar o caminho que o processo precisa seguir. O próximo, avaliar o nível de consciência do paciente. Por exemplo, tem paciente que tem um nível de consciência e outros não. Se o paciente ele acreditar que aquilo ali que ele sente realmente é uma verdade e for uma crença disfuncional, você vai precisar realizar intervenções preliminares. E o que são essas intervenções preliminares? É para dissolver essa crença disfuncional e transformar ela num enigma para aquele paciente. Exemplo, o paciente tem medo de porta normal. Aí vai ter dois tipos, né? Um vai ter medo da porta e esse vai achar que a porta não vai fazer nada de mal a ele. Ele sabe que é só um medo que ele tem. Ele sabe que isso não é real. Já o outro, ele tem medo da porta e acredita que se ele encostar na porta, algo ruim vai acontecer. Então esse aqui não tem nenhum nível de consciência. Então você vai precisar dissolver isso nele, quebrar essa lógica que ele estabeleceu e ajudar para que ele estabeleça uma nova lógica sobre a questão. Então você vai fazer intervenções preliminares para que esse paciente então consiga entender que esse medo que ele tem é só um medo, que não é real. Então é para isso que servem essas intervenções nas análises preliminares. Por quê? Se esse paciente ele fica acreditando que realmente aquilo ali é uma verdade, então ele vai viver suas experiências baseado naquele sintoma. E o processo de análise vai ficar agarrado, porque tudo que vier de você não vai gerar um efeito adequado, porque ele está em torno da própria fantasia. Bom, vamos passar aqui para o próximo. Alguns analistas, eles preenchem fichas de anamnese, que é o meu caso. Tem analista que não gosta, acha errado, mas eu gosto porque às vezes você pega um paciente introvertido. Se você tem uma ficha de anamnese, você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, coisas que ele se identifica. Você pode pegar essas coisas que ele se identifica e criar intervenções com aquilo para estimular esse paciente à fala, para gerar a identificação dele em relação a você. Então eu gosto muito da ficha de anamnese para essa finalidade. O próximo, identificar o tipo de transferência, se a transferência é negativa ou positiva. Caso seja uma transferência negativa, você vai precisar fazer manejos para transformar isso em transferência positiva, através de gerar identificação nesse paciente. O próximo, identificar os tipos de resistência. Você vai identificar o tipo de resistência que esse paciente tem para você ir quebrando essa resistência. Por quê? Se o paciente tem muita resistência, ele não consegue associar livremente. E se ele não consegue associar livremente, não ocorre o processo de análise. Então você vai ter a necessidade de quebrar essas resistências para então você conseguir chegar no processo de análise. Então isso aqui é uma das coisas mais importantes dentro das análises preliminares. O próximo, compreender a demanda do analisando, né? Compreender a demanda que esse paciente traz até você. Então essas aqui são algumas questões que a gente faz nas análises preliminares. E
Sempre recomendo para que vocês não pulem etapas. Porque não é indicado pular etapas. Vamos supor que o paciente está com muita resistência e você já pula para as análises em si. Se o paciente vai para lá cheio de resistências, né, cheio de questões, vamos supor que você não sabe o tipo de estrutura clínica desse paciente, aí você vai e pula etapas, já entra nas análises sem conhecer, fazendo intervenções já de forma direta com esse paciente, sem entender bem a estrutura dele. Então isso não é muito recomendado. É bom, né, que você não pule etapas, que faça o seu processo de análise de forma bem organizada, que é o que nós vamos ver no próximo tópico, na próxima aula. Então, isso aqui são as análises preliminares. Tem analistas que vão acrescentar algumas coisas, tem analistas que vão retirar algumas coisas, aí fica a critério do psicanalista. Cada um tem a sua técnica, o seu modelo, a sua forma de fazer os manejos. Mas, dito isso, basicamente esse é o ponto.